Ricardo e este é mais um vídeo do projeto Nos Passos de Emmanuel. É um projeto do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. Mas antes eu gostaria de lembrar você para dar um like ou fazer um comentário no vídeo, ver se o joinha está ativado, porque aí você vai ser notificado de novos vídeos e assim a gente aumenta o alcance do canal e essa mensagem chega para mais pessoas. O projeto Nos Passos de Emmanuel consiste, então, na leitura dos livros da coleção Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 92 no livro Vinha de Luz, que tem o título Objetivo da Fé. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso na vida? E esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à vida espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda, é a salvação, a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem a expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Nosso benfeitor, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. Gibran, no livro O Profeta, no capítulo Religião, ele diz que aquele que acredita que devoção é uma janela para abrir, mas também para fechar, ainda não visitou a morada da alma, cujas janelas vão de aurora a aurora. Ele disse de forma até poética que de vez em quando a gente abre a janela da espiritualidade, a gente reserva um tempo para a espiritualidade. Nós espíritas frequentamos a casa espírita, fazemos o culto do Evangelho no lar, a prece, a leitura edificante. Sim, então a gente vai nessa janela e a abre. Mas depois desse momento, se a gente fecha a janela, a gente vai para a vida. Mas vai para a vida para fazer as coisas do nosso jeito, e não da maneira que a gente aprende na doutrina, a doutrina que salva, que a gente aprende no Evangelho. Então, a gente deixa de ter os olhos, a percepção para estar junto de Deus, estar com Ele. É como se você despertasse toda manhã e faz a pergunta que Saulo fez a Jesus: que queres que eu faça? Mas você fecha a janela da espiritualidade. E essa janela deve ficar aberta, deve ser externada. É nela que você vai buscar a presença de Deus em tudo, porque Ele está em tudo. É nela que você vai sacralizar as coisas que você realiza. É nela que você vai buscar a intuição. Então a gente precisa ter esses olhos, a fé de forma ampla, ter olhos de ver, ter olhos de fé. E por isso
esse nosso compartimento da espiritualidade, ele precisa estar sempre aberto para que a gente tenha a percepção que essa é uma janela que apenas abre, ela nunca se fecha. Por isso, ela continua aberta de aurora a aurora. Na sequência, Emmanuel diz o seguinte: o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. A busca do autoconhecimento, a compreensão do que somos, conhecendo os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, as coisas que a gente precisa melhorar, mergulhando assim dentro da nossa percepção, reconhecendo as nossas misérias, a gente começa a se situar, sabendo onde estamos nessa escala da evolução e principalmente vamos começar a traçar uma rota para a gente ter um destino, saber onde queremos chegar na evolução, para que nossa encarnação possa valer a pena, que a gente possa sair daqui melhor do que a gente entrou. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente busca-se o templo religioso para a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Este é o comportamento daquele que é o pretenso manipulador. Ele quer que Deus trabalhe sempre a seu favor, mas fazendo a sua vontade. Ele não tem a confiança de que é a vontade de Deus que deve prevalecer, mas sim a sua. E nisso ele está num caminho de auto-engano. Está morto para a vida, porque ainda não despertou. Raciocínios elementares, raciocínios simples, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações, conclusões. Seria a crença tão somente um recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Então, se a gente não reconhece a fé, esse instrumento importante que nos estabelece uma conexão com o mais alto, a gente está abrindo mão dessa sustentação divina. Então, a gente começa a ficar tropeçando nos caminhos, a gente perde a esperança nas coisas, a gente não acredita que a gente é capaz, porque a gente se sente sozinho, desamparado. E também, nos momentos de tranquilidade, a gente se esquece da fé, se esquece dessa conexão e fica invigilante. Então, muitas vezes a gente vai se perdendo pelos excessos, pelo desequilíbrio, porque aqui o Emmanuel fala que os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço. Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são características dos próprios seres embrionários. Se vê os animais, eles estão alimentando, eles têm equilíbrio nisso. Muitas vezes nós, seres racionais, hominais, o que a gente faz quando a gente alimenta? Muitas vezes a gente está ingerindo coisas que vão fazer mal para o nosso corpo. Alimentação de forma ampla, a gente está ingerindo coisas que fazem mal para a nossa mente, para o nosso coração, assistindo coisas que são destrutivas, deixando de fazer uma leitura edificante, né? Optando por filmes, né? Por músicas que muitas vezes a gente está absorvendo coisas ruins. E na questão que ele fala em dilatar a espécie, a procriação, né, o ato sexual desregrado. Então isso tudo vai trazer complicações para a gente, se a gente está invigilante. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. No grego, a palavra salvação é sozo, que significa ser protegido, cuidado, amparado. Então a salvação está na assistência divina, que vai nos ajudar a superar os desafios. Essa superação vai nos trazer então uma evolução espiritual, que é uma realização do ser. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A gente lembra então da lei do trabalho, a lei de progresso, e a gente trabalha essas leis agindo,
buscando o quê? Vontade firme, disciplina, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira transformação moral, dominando as nossas más tendências. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. A fé, ela é o caminho. A fé não é o destino. Ela é o caminho. Esse caminho de fé é um caminho iluminado, é um caminho sinalizado, portanto, é um caminho seguro. E ninguém nesse caminho, porque está consciente, leva peso em excesso. Por isso, ao transpor os obstáculos, a gente faz com leveza. Localizar a fé em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Tivemos momentos na história em que a gente teve uma fé desastrosa. Tivemos inquisições, cruzadas, guerra santa. E por isso a gente, no nosso caminho, a gente causou muita dor, muito sofrimento. Mas então, a gente precisa começar a virar a chave, a entender a fé, essa conexão com o mais alto, de uma forma verdadeira, para que a gente possa buscar em tudo que passa, em tudo que passou, aquilo que permanece. Que a gente possa então buscar do pequeno fazer o grande, da aparência buscar a essência, do material conquistar o que é espiritual. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço por você ter assistido. Reforço o pedido de colocar um joinha aí, dar um like ou fazer um comentário se tiver algo para comentar sobre a reflexão de hoje ou até uma sugestão para a gente melhorar esse projeto. Muito obrigado, fique em paz e que Deus lhe abençoe.